Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números positivos e negativos, tá? Os números positivos vocês já estão acostumados a trabalhar. Eles são representados pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são os números inteiros positivos. O conjunto dos números naturais é representado pela letrinha N, tá? E ele começa do zero, então é 0, 1, 2, 3, infinito, tá? O conjunto dos números inteiros é a junção dos números positivos e os números negativos. Então, esse conjunto aqui que eu acabei de falar para vocês, ele também vai entrar no conjunto dos números inteiros. Só que além deles, a gente também tem os negativos, tá? Então, é como se eu tivesse um conjunto assim, ó. 0, 1, 2, 3, infinito, tá? E tivesse também os negativos que eu acabei de falar. Menos 1, menos 2, menos 3, infinito também, tá? O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, tá bom? Onde que os números inteiros estão presentes no nosso cotidiano, na nossa vida? Quando a gente fala de temperatura, quando a gente fala de algo que eu tô devendo, algo que tá negativo. Então, por exemplo, a temperatura. A temperatura, quando a gente tem 10 graus a temperatura, tá frio aqui, né? Olha que essa semana nem fez 10 graus aqui em Campinas e a gente já sentiu a temperatura caindo. Imagina quando tiver 7 graus, vai estar mais frio. Quando tiver 4 graus, vai estar muito frio. E quando chegar a 0 graus, né? Aqui acho que, não sei se já chegou, né? Pelo menos por um bom tempo que a gente vive aqui, né? Que eu vivo aqui em Campinas, eu nunca senti essa sensação térmica. Mas é muito frio. Mas é muito comum a gente ouvir lá no sul, né? Que lá faz muito frio. Então, quando a gente tem as temperaturas caindo, vamos fazer um termômetro aqui, ó. Vou até fazer de vermelho. Quando a gente tem um termômetro, eu vou colocar o 0, ó, 0 graus, tá? Só pra gente ter ele como referência. As temperaturas positivas, olha, subindo, 1, 2, 3, 4, 5, tá? São as temperaturas acima de 0. Isso não quer dizer que esteja calor, né, gente? Só que são as temperaturas acima de 0. Vocês também já ouviram falar das temperaturas que são abaixo de 0. Então, abaixo de 0 é a temperatura negativa. É quando eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 4 e assim por diante, tá? Então, aqui, gente, vai estar muito frio mesmo, tá? Então, o que a gente costuma dizer? Que quanto mais próximo, costuma dizer não, né? É o real. Quanto mais próximo eu tiver do 0, mais eu tô subindo a minha temperatura, tá? Eu tô mais próximo dos números positivos. Então, olha, quanto mais próximo eu tô do meu número positivo, ó, a partir daqui, ó, 0, 1, mais próximo eu tô do calorzinho, né, onde vai subir na temperatura. Aqui eu tô mais longe, ó, quando tá menos 4. Então, o que eu posso perguntar pra vocês? Gente, quando que tá mais frio? Quando tá menos 1 grau ou quando tá menos 4 graus? Aí vocês vão falar assim, claro, professora, quando tá menos 4, por quê? Porque tá mais longe, ó, da temperatura que é acima de 0, tá? Então, os números positivos, quanto mais ele vai aumentando, ó, na reta ele vai aumentando, maior é o seu valor. Os números negativos é o contrário. Quanto mais longe ele tiver do 0, ele menor é o seu valor, tá? Então, quer dizer o quê? Que o menos 1, ele é um número maior do que o menos 4. Uai, mas como assim, professora? 4 é maior que 1. Nos positivos, tá? Nos negativos, o menos 1, ó, ele tá mais próximo do 0. O menos 4, ele está mais longe do 0, tá? Isso na reta numérica é muito comum vocês verem, ó, falando sobre os números opostos. É quando você tem, ó, o 1, tá? E do lado contrário, olha, se eu pulei esse espacinho aqui, ó, dizendo que aqui tem 1, eu vou pular o mesmo espacinho do lado contrário, que aqui eu tenho menos 1. Então, ó, o 0 é a minha origem. Então, eu tenho 0, ó, 1, 2,
3, 4. O lado oposto. Qual é o oposto a 1? O menos 1, tá? Qual é o oposto a 2? Então, eu vou pular o mesmo espacinho, ó. O menos 2. Qual o oposto a 3? O menos 3. Qual o oposto a 4? O menos 4. Tudo bem? Então, quando a gente fala de números opostos, a gente fala do sinal contrário, né? Porque se eu tenho aqui o menos 4, o oposto a ele, ó, é o mais 4. Se eu falar do 3, o oposto a ele é o menos 3, tá bom? Então, olha, que nem eu perguntei aqui, ó, falando sobre números opostos. O 3, o oposto a ele é o menos 3. O oposto ao menos 4 é o 4. E o oposto a menos 10 é o 10 positivo. Professora, 10 positivo? Mas aqui tá falando que o 10 é positivo? Todo número que não tem sinal na frente significa que ele é positivo, tá bom? Eu falei pra vocês que os números negativos também a gente fala assim, quando eu tô devendo alguma coisa. E é correto, né? Porque, por exemplo, se eu falar assim pra vocês, nossa, minha conta tá negativa em R$100 lá no banco, quer dizer que eu tô devendo R$100. Porque, por exemplo, olha, vamos supor que lá no banco eu tenho em dinheiro R$200. Aí eu faço uma compra de R$300. Só que eu tinha o quê? 200. E a minha compra foi de R$300. Quer dizer o quê? Que eu tinha dinheiro para os 200, eu ainda fiquei devendo 100. Então, quando eu fico devendo, é número negativo. Então, eu tô devendo R$100, ok? Vou gravar um outro vídeo para vocês falando sobre as operações, a adição e a subtração, tá bom? Beijo!